Bom dia, queridos irmãos, nessa quarta-feira, dia 30 de novembro, festa de Santo André. Bom dia, queridos irmãos. Vamos hoje dar mais um pequeno passo rumo à grande festa de sábado na Catedral da Sé, às 15 horas, rumo à ordenação de Júlson e Paulinho. Eis como continua a grande oração de consagração que estamos comentando. Nos últimos tempos, Pai Santo, enviaste ao mundo o vosso Filho Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele a si mesmo se ofereceu a vós, pelo Espírito Santo, como vítima imaculada, e tornou participantes da sua missão os apóstolos, santificados na verdade. A eles vós juntastes outros companheiros para anunciarem e realizarem por todo o mundo a obra da salvação. Agora, Senhor, concedei também à nossa fragilidade estes cooperadores, pois deles carecemos no desempenho do sacerdócio apostólico. Irmãos, o mesmo Espírito Santo que move a missão de Jesus, de Santo André, que hoje festejamos, e de todos os apóstolos, moverá também Gilson e Paulinho. Vamos meditando a partir da festa de hoje, Santo André, e retomamos o nosso trecho. Meditaremos hoje a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 18. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocá-lo sem antes crer? Como crer sem antes ouvir falar? Como ouvir sem alguém que prega? Como pregar sem ser enviado? Essa é a corrente da evangelização que São Paulo sintetiza maravilhosamente. Bem sabemos que todo cristão é um enviado, porque é um discípulo missionário, como foi Santo André, que hoje festejamos. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem que alguém pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedecem à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegam aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora vamos comentar o trecho de hoje a partir da reflexão do nosso Papa Bento XVI, muito simples e rica. Queridos irmãos e irmãs, o laço de sangue entre Pedro e André, assim como a comum chamada que Jesus lhes faz, sobressaem explicitamente nos evangelhos. Neles se lê:
Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Vinde comigo, e eu farei de vós pescadores de homens. Do quarto evangelho tiramos outro pormenor. Num primeiro momento, André era discípulo de João Batista, e isso nos mostra que era um homem que queria conhecer mais de perto a palavra do Senhor. Era verdadeiramente um homem de fé e de esperança. E certa vez, de João Batista, ouviu proclamar Jesus como o Cordeiro de Deus. Então ele se voltou e, juntamente com outro discípulo, que não é nomeado, seguiu Jesus, o Cordeiro de Deus. O evangelista narra: eles viram onde morava e ficaram com ele nesse dia. Portanto, André viveu momentos preciosos de familiaridade com Jesus. A narração continua com uma anotação significativa. André encontrou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o até Jesus, demonstrando imediatamente um espírito apostólico, um espírito de evangelizador, não comum. Portanto, André foi o primeiro dos apóstolos a ser chamado para seguir Jesus. As tradições evangélicas recordam particularmente o nome de André noutras 3 ocasiões, que nos fazem conhecer um pouco mais este homem. A primeira é a da multiplicação dos pães na Galileia. Naquele momento, foi André quem assinalou a Jesus a presença de uma criança que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. A segunda ocasião foi em Jerusalém. Saindo da cidade, um discípulo fez notar a Jesus o espetáculo dos muros sólidos sobre os quais o templo se apoiava. A resposta do mestre foi surpreendente. Disse que não teria ficado em pé nem sequer uma pedra daqueles muros. Então André, juntamente com Pedro, Tiago e João, interrogou-o: Nos diga quando tudo isto acontecerá e qual o sinal de que tudo está para acabar. Para responder a esta pergunta, Jesus pronunciou um importante discurso sobre a destruição de Jerusalém e sobre o fim do mundo, convidando os seus discípulos a ler com atenção os sinais do tempo e a permanecer sempre vigilantes. Podemos deduzir desse episódio que não devemos ter receio de fazer perguntas a Jesus, mas ao mesmo tempo devemos estar prontos para receber os ensinamentos, até surpreendentes e difíceis, que ele nos oferece. Por fim, nos evangelhos está registrada uma terceira iniciativa de André. O cenário ainda é Jerusalém, pouco antes da paixão. Para a festa da Páscoa, narra João, tinha vindo à cidade santa alguns gregos, provavelmente prosélitos ou tementes a Deus, que vinham para adorar o Deus de Israel na festa da Páscoa. André e Filipe, os 2 apóstolos com nomes gregos, servem como intérpretes e mediadores deste pequeno grupo de gregos, junto de Jesus. Tradições muito antigas veem André, o qual transmitiu aos gregos esta palavra, não só o intérprete de alguns gregos no encontro com Jesus, agora recordado, mas consideram-no como apóstolo dos gregos nos anos que sucederam ao Pentecostes. Fazem-nos saber que no restante da sua vida ele foi anunciador e intérprete de Jesus para o mundo grego. Pedro, seu irmão de Jerusalém, passando por Antioquia, chegou a Roma, para aí exercer a sua missão universal.
André, ao contrário, foi o apóstolo do mundo grego. Assim, eles são vistos na vida e na morte como verdadeiros irmãos, uma irmandade que se exprime simbolicamente no relacionamento especial das sedes de Roma e de Constantinopla, igrejas verdadeiramente irmãs. Uma tradição sucessiva, como foi mencionado, narra a morte de André em Patrasso, na Grécia, onde também ele sofreu o suplício da crucificação. Mas naquele momento supremo, de modo análogo ao irmão Pedro, ele pediu para ser colocado numa cruz diferente de Jesus. E no seu caso, se tratou de uma cruz transversalmente inclinada, em forma de X, e por isso foi chamada Cruz de Santo André. Portanto, o apóstolo André nos ensina a seguir Jesus com prontidão, a falar com entusiasmo dele a quantos encontramos, e sobretudo a cultivar com ele um relacionamento de verdadeira familiaridade, bem conscientes de que só nele podemos encontrar o sentido último da nossa vida e da nossa morte. Depois destas simples e bonitas reflexões, vamos ler de novo o trecho de hoje, que nos faz entender quanto é importante evangelizar como Santo André fez. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem que alguém pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedecem à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegam aos confins do mundo. Vamos agora parar mais um minuto para escolher o nosso propósito bem claro e definido que nos ajude a viver este dia.
Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Paz e alegria a todos. Quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Paz e alegria para todos. São belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia paz e proclama boas novas, que anuncia a salvação e que diz que Deus é rei.